levando em consideração os procedimentos para o encerramento do ciclo imobiliário, quero dizer que o avião do ciclo imobiliário já aterrissou. Encontra-se no solo, no pátio dos processos de encerramento, pronto para estacionar. Então, uma vez que ele já fez a verbação da construção e que já instituiu e já fez a passagem do condomínio, agora ele vai tratar dos passos finais para encerrar de vez as suas atividades, sendo que ele não tem mais o vínculo, agora permanece apenas nas questões de entrega das unidades e outros relacionados à assistência técnica e garantia de obra. Dentro dos passos principais para o final do ciclo imobiliário, nós já tratamos das questões relacionadas ao habite-se, as questões relacionadas à certidão negativa do INSS, já tratamos também da averbação da construção, tratamos também da convenção de condomínio e regimento interno, seguimos com a constituição do condomínio e assembleia geral, e agora vamos tratar da entrega de obra e vistoria dos imóveis. Esse é um ponto, inclusive, importante. Lembrando que nós estamos focando nos passos necessários para a conclusão e entrega daquilo que foi contratado. Este é o foco principal da etapa de encerramento. Então, sobre a vistoria dos imóveis. A vistoria, ela faz parte dos procedimentos de entrega dos imóveis. A sua aprovação é um requisito para a entrega das chaves. Mas é importante ressaltar que a sua aprovação não autoriza a entrega definitiva do imóvel até que ele seja quitado, sendo que a obra já deve estar averbada e o condomínio constituído. Esse é um ponto importante, considerando que quando se inicia as vistorias, necessariamente, geralmente, o processo de habite está em andamento, ou está para ser dada entrada, ou até mesmo já saiu. É importante tratar desse ponto, porque algumas incorporadoras, isso é uma prática normal, se tratando do número de vistorias e a questão do desligamento de parte do seu quadro com a finalização de obra, antecipa as vistorias para aquelas unidades que já estão prontas para habitabilidade. Então, os clientes são chamados para realizar a vistoria, porque é uma condição que, mesmo quitando o empreendimento, se ele não fizer e aprovar a vistoria, ele não pode tomar posse, mesmo tendo a propriedade. Isso observando-se um prazo que não pode ultrapassar mais do que 6 meses após a verbação da construção. Então, por isso, esse processo geralmente começa antes e ele vem evoluindo e tratando com o cliente. Outro ponto a ressaltar é que essa vistoria também é realizada pela construtora com a incorporadora. Ou seja, a incorporadora tem que receber as áreas comuns e os imóveis, uma vez que ela contratou a construtora. Então, é feito também um processo de vistoria, de fiscalização das áreas comuns e das unidades habitacionais. E depois é feito um processo de vistoria com os clientes, com a incorporadora. Quando existe essa posição diferente, em que há a incorporadora e outra empresa como construtora, geralmente há um comum acordo entre incorporadora e construtora para fazer esse desligamento diretamente com o cliente, ficando a cargo também das áreas comuns
de fazer em conjunto com a incorporadora diretamente para a empresa de condomínio, referente às áreas comuns. A informação estratégica é que o termo, o formulário de vistoria, deve ser mais específico e detalhado possível, pois estes registros, devidamente formalizados, com todas as ocorrências e observações, constando no mesmo as assinaturas de aprovações, constituem proteção jurídica para ambas as partes. Então, objetivando essa questão, nós podemos colocar aqui a título de exemplo, esse é um termo de vistoria, aonde nós temos que procurar detalhar o máximo possível os pontos que devem ser verificados. Nesse aqui tem as questões relacionadas aos pontos que devem ser olhados nesse item do contrapiso, como nivelamento. Outro ponto como pintura das paredes e teto, forro, piso de revestimentos, tomadas, interruptores e assim por diante, em que, de forma detalhada, é direcionada e induzido para que o cliente faça a vistoria de todos os pontos que devem ser obrigatoriamente verificados para a entrega. Se houver alguma ressalva, é colocado mais abaixo. Se essa ressalva é aceita por ele, é assinado e aprovado. Se não é aceito, é marcada então uma nova vistoria, no qual a construtora, em conjunto com a incorporadora, vai fazer os serviços que foram verificados a título de correção, remarcado e reagendada a vistoria, aonde é feito um novo processo, e a partir do qual é verificado, estando tudo ok, o cliente aprova e assina o termo. Então, esses instrumentos devem ser o mais detalhados possíveis. O checklist de vistoria bem detalhado, com acabamento, com instruções elétricas, hidráulicas. A questão do laudo de vistoria, por quê? Porque ele oferece, assim, uma visão detalhada das questões que atestam a habitabilidade. Então, este processo ele deve ser documentado. Isso é que é importante. E deve ser feito com todos e constitui um pré-requisito à vistoria para a entrega das unidades habitacionais, que deve ser somado à quitação, à averbação da construção e à instituição do condomínio. Depois disso, de fato, somado à aprovação da vistoria, o cliente pode tomar posse tendo a propriedade. Essas são as questões relacionadas ao aspecto da vistoria dos imóveis. Tratando da entrega das chaves, nós podemos correlacionar aqui que o ato de entrega das chaves significa confirmar o pleno direito de posse, gozo e propriedade, mesmo em caráter prossolvente anuído em contrato, ou seja, se houver algum saldo a quitar, desde que seja anuído pela incorporadora essa liberação, ele entra, toma posse, tem gozo, e ele tem a propriedade, mas se houver algum saldo, em caráter prossolvente. As chaves serão entregues após a assinatura de todos os documentos da liberação de financiamento e confirmação do crédito, ou seja, pagamento, amortização direto do saldo devedor, liberando para a assinatura, assim, do termo de quitação. Essa quitação pode ser, como nós falamos, através de financiamento ou amortização direta com recursos próprios do adquirente. Vale salientar que a aprovação da vistoria do imóvel, como falamos, é pré-requisito para a liberação após a quitação. Sob diversos aspectos de vista, o empreendimento não termina com o habite-se. De fato, o empreendimento é entregue somente quando a incorporadora realiza a instituição do condomínio,
no ato da Assembleia Geral e aprovação da convenção, e isso registrado no cartório de registro de imóveis e documentos. Logo em seguida, é responsabilidade do condomínio já criar a personalidade jurídica, ou seja, o CNPJ, para contrair as obrigações para poder operacionalizar suas atividades. Mas a incorporadora, a sua responsabilidade vai até o ponto da instituição do condomínio. Esses são pontos importantes que nós devemos prestar bastante atenção. Agora, cabe aqui, já que estamos tratando da fase de entrega, de encerramento da obra, falar sobre uma possibilidade de atraso de obra como prazo de tolerância. Inclusive, esse aspecto é muito conhecido. O prazo de tolerância da incorporação imobiliária, ele está no artigo 43 da Lei 4591, que é a Lei de Condomínio, que ela dispõe sobre a possibilidade de poder inserir nas cláusulas contratuais dos contratos com os clientes, obviamente, a condição de um prazo de tolerância de até 180 dias para a entrega das unidades, sem que o incorporador incorra em penalidades dentro do prazo referido. Esses são os procedimentos relacionados à vistoria e entrega das chaves durante o processo de entrega das unidades. Então, é importante frisar que a vistoria ela é obrigatória e constitui um pré-requisito para que o cliente consiga as suas chaves. Essa chave, por vias normais, representa a posse, o gozo e a propriedade, porque significa que ele quitou o seu imóvel. Mas isso só pode ser realizado de fato quando há necessariamente a averbação da construção e a instituição do condomínio. Este é o resumo da ópera ligado a esse passo referente à etapa de encerramento. Agora o avião está estacionado. O voo já acabou. Vamos tratar agora das questões relacionadas à assistência técnica e garantia de obra. Mas o voo que nós orçamos chegou ao seu final. Esses aspectos que eu falei nós veremos na próxima aula. Então, até lá!